Olá, eu me chamo Giovana Seron, sou acadêmica de agronomia pela Universidade Estadual de Maringá, no campus de Maringá, Paraná. O meu orientador é o professor Dr. Dauri José Tesman e o trabalho que irei apresentar hoje é intitulado Metodologia de inoculação do fungo Bipolaris sorocliniana em sementes de cevada em meio de cultura com restrição hídrica. O fungo Bipolaris sorocliniana é um importante patógeno da cevada no Brasil. Esse é responsável por causar a mancha marrom nas folhas e podridão comum das raízes. Essas doenças reduzem o rendimento e a qualidade dos grãos nas lavouras. Então, por isso, o estudo ele é importante para desenvolver uma metodologia para a inoculação artificial de Bipolaris sorocliniana. E com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar o emprego de 4 diferentes restritores hídricos, sendo eles a sacarose, o manitol, o cloreto de potássio e o cloreto de sódio, em meio de cultura batata dextrose agar, no crescimento micelial de Bipolaris sorocliniana e verificar se os restritores hídricos com diferentes potenciais osmóticos possuem efeito deletério na germinação das sementes de cevada. Esse estudo ele foi conduzido em duas partes. Na primeira parte foi avaliado o efeito do meio BDA osmoticamente modificado através da adição de restritores hídricos e em diferentes potenciais osmóticos. Os potenciais utilizados foram o 0, menos 0,4, menos 0,6, menos 0,8 e menos 1 megapascal. Então, o meio BDA ele foi devidamente preparado em suas concentrações e vertidos em placas de Petri. A repicagem do fungo foi feita através de discos de micélio que foram colocados ao centro das placas. Essas placas foram mantidas em câmara de crescimento de micro-organismo e a avaliação foi feita após 7 dias. Já na segunda parte do experimento, foi avaliado o tempo de incubação das sementes infectadas. O meio de BDA modificado que foi utilizado foi o contendo sacarose e o potencial osmótico de menos 0,4 megapascal. Então, foi utilizado placas de Petri que estavam totalmente colonizadas com o micélio do fungo e foram adicionadas 200 sementes de cevada nessas placas, onde permaneceram por 24, 48, 72 e 96 horas. E para realizar a avaliação foi realizada de duas formas. Na primeira forma, as sementes foram incubadas no meio de cultura sem o fungo e o teste de germinação foi feito por rolo de papel germe-teste. Já na segunda forma, as sementes foram incubadas em meio de cultura com o fungo e o teste de germinação e infecção foram feitos em caixas de G-Box. A avaliação da germinação foi feita após 7 dias e o percentual de infecção após 10 dias. Então, quando analisados os resultados, em relação ao crescimento micelial do fungo, foi possível observar que, quando comparado com a testemunha, nenhum restritor hídrico apresentou diferença significativa. Sendo assim, todos os restritores foram considerados eficazes no crescimento micelial de Bipolaris sorocliniana. Ao analisar os resultados da infecção do fungo, observou-se que quanto maior o tempo de inoculação na semente, maior é a taxa de infecção. Com isso, o tempo que apresentou maior índice de infecção foi de 96 horas, com a média de 9,8%. Já em relação à germinação das sementes, os dados obtidos não apresentaram diferenças significativas. Por isso, o restritor hídrico utilizado, que foi a sacarose, não interferiu no poder germinativo das sementes. Então, com o presente trabalho, foi possível concluir que os restritores hídricos utilizados, o manitol, a sacarose, o cloreto de potássio e o cloreto de sódio, eles não influenciam negativamente no crescimento micelial do fungo Bipolaris sorocliniana, e por isso eles podem ser utilizados em protocolos de inoculação desse fungo em sementes de cevadas. E o tempo de exposição das sementes ao fungo no meio de cultura com o restritor hídrico não influenciou a taxa de germinação das sementes. Essas foram as referências que eu utilizei para escrever o meu trabalho. Com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço a todos pela atenção.